Conheça para crer, creia para viver. Essas duas frases refletem o propósito do Evangelho de João, o Evangelho escrito pelo apóstolo João, não João Batista, mas o apóstolo João. Conheça para crer, creia para viver. Temos refletido neste Evangelho, o quarto Evangelho da Palavra de Deus. Vamos continuar nesta noite. E antes de irmos ao texto desta noite, em João capítulo 3, onde vamos focar de 13 a 21, João 3, 13 a 21, deixe-me, antes de ler esse texto, recordar dois versos que falam do propósito do livro, o propósito que levou o apóstolo a apresentar esta mensagem que está neste Evangelho. Lá no fim já do Evangelho, no capítulo 20, já encerrando toda a argumentação então do Evangelho, encontramos no capítulo 20, nos versos 30 e 31, o seguinte afirmativa: que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esta é a razão que moveu todo o trabalho de fazer este livro. Então, conheça para crer, creia para viver. Nosso texto esta noite no capítulo 3. Nós vamos focar a partir do verso 13 até o 21, mas antes vamos recordar um pouquinho o que vem antes. No início do capítulo, quero ler primeiro versos de 1 a 3. E a narrativa diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tremendo encontro entre Jesus e este líder religioso, líder civil inclusive. Tremenda resposta à colocação de Jesus, pensamos nisso na semana passada. E é à luz desse diálogo com Nicodemos que vem essas outras colocações, que vamos então ler agora a partir do verso 13. Palavra de Deus que ele encontra neste momento, neste dia, encontra a sua vida para abençoá-lo. Que então cada um aqui se abra para a palavra agora. Ouçamos a palavra do Senhor. Diz assim: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, Jesus Cristo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade
vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O verso 16, mais uma vez, e diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo Redentor do Corcovado. Muitos, quando pensam em Deus, e particularmente o amor de Deus, pensam em algo parecido com o Cristo Redentor do Corcovado. Lá embaixo, toda forma de moralidade, corrupção política, econômica, tráfico, orgias, drogas, injustiça social. E aquele Cristo fica lá de braço aberto e olhando para baixo. Enquanto o mundo durar, continuará daquele jeito. Alguns pensam o amor de Deus assim: algo que reflete um Deus, apresenta-nos um Deus impassível, estático, um Deus que apenas olha e fica por aí mesmo. Seria uma ideia, um conceito de amor de Deus. Mas há aqueles que também não contemplam um Deus com muito amor. Não, Deus é mais ou menos aquele que tem a metralhadora na mão, pronto para fuzilar todo mundo. Então, o que é o amor de Deus? Como pensar no amor de Deus? Nós lemos esse texto que inclui este verso 16, certamente o verso bíblico mais conhecido na história da humanidade. O grande reformador protestante Martinho Lutero, lá no século XVI, definiu este verso como o evangelho em miniatura. Deus tanto amou o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é o amor de Deus? Para entendermos o amor de Deus, é preciso olhar esse texto com muito cuidado. Há outros textos da palavra de Deus, certamente sobre isso, que podem nos ensinar, mas este é um texto clássico. Aprendemos sobre o amor de Deus. E aqui tem uma frase-chave para entendermos como é que Deus ama, como é que é o amor de Deus. Certamente o amor verdadeiro. Mesmo porque o apóstolo João, na sua primeira carta, outro livro dele, na verdade uma carta escrita às igrejas, ele faz a afirmativa: Deus é amor. Deus é amor. Esta frase vem do apóstolo João também, então do autor deste evangelho. E veja bem que ele fala que Deus é amor, usa o verbo ser. E então ele não diz Deus reflete o amor, Deus também não diz em termos de ter a qualidade, Deus tem amor, mas ele usa o verbo ser. Deus é amor, isto é a essência de Deus. O amor está em Deus de forma incorporada na sua pessoa. Ele é amor, ele é amor. E como é que podemos então entender este amor? Há a frase aqui nesse texto que é fundamental: Deus deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho. O que é isto? Como é isto? Como é que o amor de Deus então deve ser entendido? Como é que Deus mesmo, se ele é amor, deve ser entendido? O fato é que o texto diz: Deus deu o seu Filho. Devido a que razão? Por que Deus daria o seu Filho da forma que ele deu? O que acontece conosco, o que acontece neste mundo, que Deus deu o seu Filho? Deus deu o seu Filho, deu a você, devido sua necessidade da vida eterna. Não é isso que o texto diz? Ele diz: Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aliás, para que tenha vida eterna, aparece duas vezes nesses versos que nós lemos, no verso 13 e no verso 16 novamente, a mesma frase: para que tenha a vida eterna. Todo o que crer tenha a vida eterna. E a razão é para.
para que tenha vida eterna. Então, o texto deixa muito claro aqui que há esta necessidade da vida eterna. Deus entende assim. Deus revelado em Cristo diz que há essa necessidade da vida eterna. E o que é vida eterna? Uma expressão, duas palavras que se repetem, aparecem muitas vezes nesse evangelho. Portanto, uma expressão aqui que tem um peso técnico para João no seu evangelho, ou para o ensino de Jesus Cristo. É algo que precisa ser entendido neste evangelho, que é vida eterna. E nós temos uma ideia, uma concepção geralmente errada quando falamos de vida eterna. Nós recebemos influência de vertentes não cristãs e pensamos em vida eterna, algo que acontece sempre depois do cemitério. Algum dia depois do cemitério começa a vida eterna. Não é esta a ideia no evangelho de João para a vida eterna, é algo muito mais profundo. Alguns de nós então pensam também vida eterna como essencialmente algo que se define pelo prolongar do tempo. Não é isto, não é esta a primeira ideia, a essência dessa expressão vida eterna em João. Envolve tudo isto que foi falado até agora, mas a essência e o que torna significativo é algo que vai além daquilo que acontece depois da morte e a questão de quanto vai durar. É uma questão não de perpetuidade, mas de qualidade. Vida eterna em João é o que? É a vida no reino de Deus. A vida no reino de Deus. Aliás, a palavra eterna no original do grego antigo, aion, era uma palavra que se referia à era. E se usava então para falar desta era e a era futura. Era futura quando Deus então derrotaria todo o mal e implantaria plenamente o seu governo. Jesus Cristo fala sobre o reino por vir e ele fala também do reino de Deus chegando a nós já. Como é que é o reino por vir? Não veio ainda plenamente. Como é que ele pode estar aqui agora? É verdade que Deus haverá de fechar a história humana e haveremos de conhecer o seu domínio, que haverá de derrotar e aprisionar todo o mal. Esperamos por esse dia. Glorioso será aquele dia. Mas enquanto isso não se estabelece neste mundo, porque a misericórdia de Deus oferece o tempo do arrependimento, este reino futuro, esta era futura pode chegar já hoje à minha vida e à sua, se crermos. Para todo aquele que nele crê, a vida eterna. Então a vida no reino, o que é a vida eterna? É a vida, é o coração, é o íntimo que está debaixo do reino de Deus, do reinado de Deus, da autoridade de Deus. Deus é o centro ali. Esse é o problema humano, desde o primeiro pecado. O ser humano destronou Deus. Não necessariamente negou Deus, mas entendeu que ele deveria tomar as rédeas dos seus caminhos, e Deus viria ao lado aí conforme interessasse, e as religiões surgem nessa direção. A fé popular é expressa, é vivida desta forma. Isto não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus é quando então Deus é o centro absoluto do meu coração. Aí a era futura já chegou a mim, e vida eterna então é esta vida. Não primeiramente a perpetuidade faz parte, mas é algo que começa quando? Começa não lá depois da morte, começa já, é uma questão da qualidade, é a vida onde o reino de Deus chegou, é a vida futura do reino no presente, vida com Deus. A vida quando então tudo foi acertado com Deus, a paz com Deus, a alegria do Senhor e a certeza de que sou dele hoje e para todos sempre. E isto muda completamente o modo de eu ver o mundo. Eu ando pelas mesmas ruas que todos andam aí fora na sociedade. Talvez eu batalhe nos mesmos ambientes profissionais que o povo aí fora está batalhando. Mas a forma de eu ver o trabalho, a forma de eu ver o meu afazer, a forma de eu me comportar, andar pelas ruas é totalmente diferente. A visão do reino, a visão de Deus sobre mim, sobre todas as coisas, muda a minha vida familiar, muda a minha vida de ver a mim mesmo, ver as minhas emoções, de lidar com as minhas emoções, minhas perspectivas, tudo muda. Vida eterna, vida com Deus. Mas diz aqui o texto duas vezes, para que tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho para que tenha a vida eterna. O que isso quer dizer? O que isso indica? Indica então que Deus está dizendo, Deus revelado em Cristo, entende, nos mostra que
há a ausência desta vida eterna. Não está presente nas pessoas. Senão Deus não precisaria dar. Porque se Ele deu o Filho dele, Ele deu para que tenham. Então eles não têm. E a condição é triste, lamentável. Grande advertência. Será que na alegria do mundo, ou no consumir-se por tantos chamados no mundo e no reino do mundo, que não é o reino de Deus, não se está vendo que a vida eterna não está presente? Tantos anestésicos e analgésicos, paliativos, cegam. Deus deu o seu Filho, deu a você, devido à sua necessidade de vida eterna. Por que Deus faria isto? Porque Deus daria o seu Filho. O que é que faria Deus tomar tal passo? Quando você dá algo a alguém, o que é que move você tomar algo que é seu? Algo que você não precisava dar para ninguém, podia ficar com você. Ou o valor que envolve você comprar aquilo que vai dar, podia ficar muito bem na sua poupança. O que é que leva você a fazer aquilo? Há de haver a motivação. Mas quando nós falamos de alguém dar o Filho, e aqui o termo unigênito que aparece em João sempre, um termo tremendo, que significa algo único, não existe outro igual. E aí falando então realmente da manifestação de Deus na Trindade, Deus deu o seu Filho unigênito, não apenas um valor financeiro, Deus deu o seu Filho. Por que Deus faria isso? Porque tal dádiva. Deus deu o seu Filho a você, movido por amor sacrificial por você. Glória a Deus por isto. Onde há amor igual. Veja a pequenina palavra, o verbo nosso que aparece aqui. Portanto, uma ação, 3 letrinhas, deu. Mas que peso. Quando você ouve falar que alguém deu, que coisa. Mas quando você ouve falar que Deus, da sua glória, deu o seu Filho, nós já estamos pensando num grande amor aqui. Não há outra forma de olhar e pensar nisto. Mas o verso 14 diz ali o Senhor Jesus Cristo: é necessário que o Filho do homem seja levantado, como Moisés levantou a serpente, se referindo àquele evento lá em Números capítulo 21, no Velho Testamento, quando o povo de Israel peregrinava pelo deserto. E quando eles eram picados pela serpente, havia aquela serpente de bronze, e eles olhavam para aquela serpente e eram curados. Era uma ação de Deus para levá-los à convicção e à dependência de Deus, porque, em primeiro lugar, a praga das serpentes foi um corretivo, um povo rebelde naquele momento, mesmo quando Deus os libertava da escravidão do Egito. Depois, segundo a Reis 18, mais tarde, aquela serpente que foi guardada como memorial, para se lembrar de como Deus foi misericordioso, passou a ser alvo de culto e veneração. E aí ali Deus mandou que destruísse aquele negócio. Mas, usando esta ideia de uma analogia, o Senhor Jesus Cristo diz: é preciso que eu seja levantado como aquela serpente. Aquela serpente representava vida para quem olhava para ela. E agora o Filho do homem será levantado. A expressão, um título dado a Jesus por ele mesmo. Filho de Deus às vezes, Filho do homem às vezes. Homem e Deus. E aqui o Filho do homem, porque é na forma de tomar o nosso lugar na cruz. É como sofredor. Então, Filho do homem ser levantado. Levantado como? Na cruz. 3 vezes nesse evangelho Jesus diz que é preciso que ele seja levantado, que o Filho do homem seja levantado. E lá no capítulo 12 ele explica. Ele estava falando da forma de morte que haveria de sofrer. É preciso que ele seja levantado. Deus deu. Deus deu de que forma? Enviando ao mundo, sim, mas deu enviando ao mundo, ao encontro da humanidade, mas também deu então nessa direção na cruz. Grande amor, tremendo amor.
Deus deu o seu Filho movido por amor sacrificial por você. Por você. A palavra amor aqui. Diz o texto, Deus tanto amou. Não diz apenas Deus amou, mas tanto amou. Algumas versões mais antigas dizem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Estas palavras que falam, enfatizam a grandeza, a largura, a extensão deste amor. O maior amor que já existiu na história. Nunca houve ou haverá um amor como este. O maior dos amores, na verdade, o amor por excelência. O amor que representa a essência do amor, tanto amou. E lá na língua grega antiga havia mais de uma palavra para amor, enquanto nós usamos basicamente uma na nossa língua. E elas têm as suas nuances, são discutíveis um pouco, mas a verdade é que tinha algumas nuances. E aqui encontramos uma palavra que é um tanto quanto conhecida entre nós. Às vezes ouvimos falar de ágape. E aqui, então, o agapau, este amor diferente, por exemplo, com as suas nuances do amor filéu. O que era filéu? É aquele apreciação de sentimento por alguém, na amizade, etc. Mas quando se falava deste amor, agapau estava se pensando naquele amor que não é um mero sentimentalismo, é aquele amor que é custoso, profundamente custoso. Esse é o amor que está aqui. Qual é a qualidade deste amor? Tanto amou, isto é, tanto amou com sacrifício. Quase que seria redundante então falar em amor e sacrifício. Só amor seria suficiente, mas é preciso colocar sacrifício para podermos dimensionar um pouquinho mais como é que é o amor de Deus. Que amor é esse que moveu Deus a dar o seu Filho por você? Movido por amor sacrificial por você, Deus deu, levantou na cruz o amor. E veja só, amou o mundo. Olha a extensão deste amor. Deus amou você porque Ele amou o mundo e você faz parte do mundo. Um amor que amou toda a humanidade. Mas diz aqui que é um amor para todo o que crê. Há uma abrangência condicional. Deus ofereceu um amor que é suficiente para todos. Mas o ser agraciado neste amor tem uma abrangência condicional. É para todo aquele que crê. Do que é que o texto está falando, o ensino do Evangelho o que o ensino do Evangelho está nos passando aqui? Está falando deste amor sacrificial que tem uma função vicária. Vicária é aquela substituição. Levantado na cruz, Deus deu o seu Filho em nosso lugar. É o Filho do homem, um como nós, para que pudesse tomar o nosso lugar. Um como nós, mas sem pecado como nós. Então o justo morre pelo injusto, e o preço é pago. É aquilo que eu jamais poderia fazer e nem você. Deus, movido no seu amor, faz na cruz. E faz de forma plena, de forma perfeita, um amor tremendo, uma obra tremenda, porque é obra de Deus. E eu e você não podemos melhorar, acrescentar, é suficiente, é pleno. Está falando aqui do conceito da graça, tão preciosa na discussão do Novo Testamento. Entender o cristianismo é preciso entender a palavra graça, uma palavra muito comum na nossa língua, porque vemos de uma cultura cristianizada no passado e perdeu a sua força. Graça na palavra de Deus é o favor imerecido, e podemos acrescentar ainda à luz desse texto nesta noite, é o favor imerecido que custou muito, levantado na cruz. Deus nos amou, Deus lhe amou, Deus deu o seu Filho, deu o seu Filho a você, movido por amor sacrificial. A impossibilidade humana, na graça de Deus, foi realizada no poder e na graça de Deus. Cristo morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Que amor! Deus que deu o seu Filho.
Como eu posso ser beneficiado por isto? Como que isto pode chegar à minha vida? Deus deu o seu Filho, deu a você, restando a você receber a dádiva. Como? Pela fé. A palavra crer também é chave no Evangelho de João. E aqui aparece: todo aquele que nele crer. Esta ação é fundamental para que a dádiva de Deus, o amor de Deus, a vida eterna consequente chegue à minha vida, chegue à sua vida. É para aquele que crer. Há esta abrangência condicional, esta fé. Aquele que crer. Verso 15, verso 16, duas vezes. É para aquele que crer, no texto que nós lemos. A questão é se você já creu. E o que é crer na palavra de Deus, particularmente neste Evangelho? Nós vivemos entre um povo, novamente, talvez pela cultura que vem da cristandade, que tem o costume de dizer que tem fé. Só que aquilo que estão falando normalmente não tem nada a ver com o que o texto e o Evangelho ensinam. Fé normalmente é uma mera asseveração, concordância, que Deus existe, alguma coisa assim. Crer no Evangelho é algo muito mais profundo. É reconhecer a minha necessidade. Não tenho a vida eterna, estou longe de Deus. O meu coração não pertence ao reino de Deus, ao reinado de Deus. Trago culpa em mim. É preciso reconhecer isto. Para então poder reconhecer que o sacrifício, levantar de Cristo na cruz, era necessário. Que Ele não foi lá perder tempo, fazer algo que não era necessário. Que aquele dar sacrificial, deste amor tremendo, inigualável, esta dor, tinha uma razão, uma necessidade. O meu pecado, a minha culpa. Preciso chegar ao ponto da contrição, arrependimento, de reconhecer o sacrifício e clamar pelo perdão que a graça só de Deus pode oferecer, o perdão pleno, que eu não posso comprar, não posso merecer, senão Cristo não precisaria ir à cruz. E então entregar-se à vida eterna, esta nova vida, nova forma de viver, quando esta revolução acontece. E pelo poder do Espírito Santo nasce uma nova vida, a vida no reino agora. Nicodemos chega a Jesus Cristo, aquele líder religioso, um homem de vida religiosa, moral, não um bandido, não um imoral, um corrupto, um homem religioso, era fariseu, diz o texto. Ele estava acima da média do religioso de Israel. E é este homem que chega a Jesus reconhecendo que Jesus é diferente, há algo de especial nele. Então chega até com palavras positivas, podemos dizer até elogiosas a Jesus, e em seguida houve essa resposta de Jesus, que parece até atravessada. Jesus disse para este homem, exemplar na sociedade e na religião: Nicodemos, digo você a verdade. Se alguém não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. E não li, mas em seguida Jesus vai falar sobre o poder do Espírito, que se mexe e produz um novo nascimento. Então é preciso chegar a esse momento que no poder de Deus, quando há arrependimento em mim, o Espírito Santo me dá um novo nascimento. Para eu fazer parte de um país, ser cidadão de um país, há duas formas. Posso nascer no país, então sou cidadão naquele país. Mas se eu não nascer ali, posso conseguir talvez um outro jeito de me tornar cidadão. Chama-se naturalização. Se eu preencher os requisitos, for aceito e fizer então um juramento, passo a ser cidadão daquela terra. Mas do reino de Deus, ninguém será cidadão por naturalização, somente pelo nascer naquele reino. É preciso nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Isto começa com um encontro então na cruz. Primeiro reconhecendo a minha necessidade da vida eterna, a vida no reino. O governo absoluto de Deus não acontece na minha vida, essa é a grande verdade. Posso ser como Nicodemos, aprovado na sociedade, um bom pedigree, currículo, mas Deus conhece o coração humano. E a palavra é muito clara que todos nós temos nos desviado dos caminhos do Senhor, intimamente e exteriormente.
É preciso arrependimento, clamar pela cruz então, para nascer de novo o poder de Deus, a vida nova, a vida no reino, uma transformação tremenda. Deus deu o seu Filho, restando a você receber a dádiva pela fé. Maravilhosa dádiva, tremendo amor de Deus. Deus deu o seu Filho. Se é o seu aniversário, você é meu prezado amigo, e eu decido então dar você um presente. E eu lhe faço uma visita, ou você me convida para um aniversário, uma festa. Ah, meu grande amigo, aniversário dele. Eu tomo um valor meu, abro mão de um valor meu e compro-lhe um presente. E chego à sua festa, passo à sua casa e digo: vim lhe dar um abraço e aqui está uma lembrança para esta data. E estendo aquele belo embrulho para você. E eu fico com as mãos estendidas, estou dando. Ah, mas enquanto você também não estender as suas mãos para receber, não será seu. Não será seu. E se você não estender, eu vou cansar de ficar com as mãos estendidas. E do ponto de vista humano, talvez vou até ficar desanimado, desapontado e até sem graça, e vou acabar até recolhendo o presente. Deus deu o seu Filho para todo aquele que nele crer. Deus deu o seu Filho, restando a você receber a dádiva pela fé. Esta fé profunda que revoluciona a minha vida e a sua. Você já recebeu a dádiva? Você já recebeu a dádiva? A Bíblia fala do tempo da misericórdia. Então Deus haverá ainda de recolher esse presente. Essa é a grande verdade. A história, na visão bíblica, não é circular, mas linear. Caminha para um fechamento e um novo direcionamento. E o tempo da graça e misericórdia há de encerrar. Ainda Deus estende esta grande dádiva que Ele deu o seu Filho. Você já recebeu? Já mesmo nasceu de novo? Não estou perguntando se você é um bom religioso, se você é da Igreja Batista. Não é isso que eu estou perguntando, não é isso que a palavra de Deus pergunta. A questão: você nasceu de novo, você realmente já recebeu a vida eterna, já recebeu o Filho. Deus deu o seu Filho a você. Cuidado, cuidado. Entenda bem o amor de Deus. O amor de Deus é grande, porque Deus também é justo, perfeito em justiça. Deus não contemporiza com os caminhos humanos longe da verdade dele, porque Deus não contemporiza com a mentira e o mal, a falsidade. Ele é a verdade. Deus manifestado em Cristo é apresentado com a verdade, particularmente no Evangelho de João, lá no capítulo 14, verso 6, ao famoso versículo, palavras de Jesus Cristo sobre Ele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, e a vida eterna, Ele vai falar ali. Cuidado. Deus deu o seu Filho. Ignorar a dádiva lhe mantém sob condenação. Deus é Deus de amor, Deus paciente, Deus misericordioso, cheio de graça, mas um Deus também que não haverá de contemporizar com o mal. Haverá de vir o julgamento. Diz o verso 17 que a luz veio ao mundo não para condenar, falando de Jesus Cristo. Não veio para condenar. Claro, Deus veio em Cristo ao mundo e deu o seu Filho então, por amar, oferecendo a vida eterna. Não veio para condenar, mas diz o verso 18, quem não crê já está condenado. Presta atenção, presta atenção. A folia do mundo é perigosa. A arrogância humana é longe de Deus. A fé popular humana de Deus como um amuleto ou um santo forte que quebra o meu galho não é o que a palavra de Deus ensina. Isso chega ao cume de uma brincadeira com relação à glória e à santidade de Deus. Nós fomos criados por Deus e para Deus, e qualquer coisa fora disto é mentira, caminho do mal, longe de Deus, dos planos dele, mesmo para um homem religioso como Nicodemos. Cuidado. O amor de Deus, profundo, tremendo, inigualável,
Não se trata de um sentimentalismo sem critérios, sem razão de ser, porque em primeiro lugar, se houve o custo da cruz, é porque Deus enxerga os nossos caminhos como algo tremendo. Você quer conhecer quão tremendo é o coração humano, como de Nicodemos, como é tremendo, em termos terríveis aos olhos de Deus? Veja o raio-x da cruz e você vai entender, vai medir como é que Deus vai ter uma medida, como Deus vê o seu coração sem a graça, o perdão em Jesus Cristo, a dádiva do Filho. Deus deu o seu Filho. Ignorar a dádiva ele mantém sob condenação. Amor não elimina condenação. O amor de Deus não elimina a condenação. Deus haverá de trazer a juízo tudo. Ou eu me abrigo na justiça cumprida em Jesus Cristo, ou Ele morreu a minha morte, a minha pena caiu sobre Ele, ou eu haverei de assumir a minha pena. A palavra de Deus fala sobre o inferno. E muitos, inclusive, são críticos dessa doutrina. Como que Deus de amor mandaria alguém para o inferno? Ninguém irá para o inferno obrigado. Todos que estiverem no inferno no futuro estarão lá porque quiseram ir para lá. Ninguém vai estar obrigado lá. Deus deu o seu Filho. Deus deu, restando a você receber a dádiva. Deus deu o seu Filho. Ignorar a dádiva lhe mantém sob condenação. Deus deu o seu Filho. Rompa com as trevas para receber a dádiva. Há trevas e luz. Duas realidades também muito importantes para o apóstolo João. Novamente, a sua primeira carta é muito sobre trevas e luz. Quem é a luz? Certamente Deus, mas Deus manifestado como em Jesus. Ele diz: a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. No contexto é muito claro. Do que ele está falando? Está falando de Jesus Cristo. Mas diz ele: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens a ignoraram. Por quê? Diz aqui o texto que há um apego do coração humano às trevas, a este caminho de autonomia de Deus. Eu arrumo do meu jeito, e Deus depois vem do lado aí para entrar no meu programa, não o reino de Deus na minha vida. Há um apego, diz o verso 19: amaram as trevas porque suas obras eram más. Um amor pelas trevas. O meu desejo de a minha vida ser minha e não de Deus, absolutamente dele. Minhas intenções, meus sonhos, o meu arrazoado nascer em Deus, na palavra de Deus. Não será da minha forma. Deus haverá de coadunar com aquilo que eu haverei de projetar. Este apego às trevas. E aí isso se manifesta de formas diferentes, às vezes de forma muito subliminar, como em Nicodemos, como na religiosidade uma autossuficiência diante de Deus. Eu, na minha perfeição, resolvo a questão com Deus. Deus vem em Jesus Cristo à luz e dá o seu Filho na cruz, porque não podemos fazer isto. Mas mesmo na religiosidade se expressa essa autonomia de Deus. Eu posso resolver o problema com a minha religião. Ou então vamos para aqueles caminhos tortos que se manifesta de forma tão comum na sociedade. Amaram as trevas, as vantagens das trevas. Os caminhos das trevas são interessantes, são os caminhos populares. É o jeito de navegar neste mundo. Amaram as trevas porque suas obras eram más. E aí chega uma aversão, diz o texto. Quem pratica o mal odeia a luz. Jesus crucificado não é interessante para o ser humano. As obras são más, a luz, a cruz expõe quem eu sou. Olha o meu pecado, a dimensão dele, o preço necessário.
o amor que foi preciso, a dádiva que precisou acontecer. Aí está a minha realidade, quem eu sou. Nicodemos ficaria totalmente exposto, um homem de reputação religiosa e social, de tradição. Abraçar o Cristo levantado na cruz é ele reconhecer a sua falência espiritual e moral, temendo que as suas obras sejam manifestas. A cruz é reveladora, a luz é reveladora. A luz, Jesus Cristo, a dádiva de Deus ao mundo, Deus seu Filho, na medida da cruz, é o melhor dos raios-x, é melhor que qualquer ressonância magnética, conhece os intentos do coração, é reveladora, temendo que suas obras sejam manifestas, diz o verso 20, não vieram para a luz. Pior do que estar em trevas é pensar que não precisa de luz. Essa é a pior das condições. Trevas, ignorar a soberania de Deus e o acerto com Ele que é necessário. Ignorar os atalhos espirituais, as manobras diante de Deus, a imoralidade, a desonestidade, a falsidade, o orgulho, o egocentrismo, as idolatrias como consumismo, os vícios. Uma proposta de vida longe da vontade de Deus. Todo tipo de corrupção, má intenção, conflitos uns com os outros. Deus deu o seu Filho. Rompa com as trevas para receber a dádiva, porque as trevas são fortes, somos apegados a elas, e nos impede de ver a luz e conhecer a dádiva de Deus. Caia em si, reconheça a sua necessidade, reconheça as trevas na sua vida, e lembre que Deus deu o seu Filho a você. Deus deu o seu Filho a você, mediando a possibilidade de você viver na luz. Glória a Deus por isto. Não mais nas trevas, mas na luz. A verdade, fala o verso 21 sobre a verdade, Jesus Cristo. Praticar a verdade, tudo a ver com Cristo. Quem é da verdade vem para a luz. Para que, diz o verso 21, se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Está falando da vida na luz e aquilo que Deus faz em nós, não nós fazemos. Quando vamos à luz de Jesus Cristo e a esse novo nascimento, a nossa vida passa a ser um livro aberto e manifesta o que Deus está fazendo por intermédio dele mesmo em nós, mediante Deus algo diferente, não mediante a minha nobreza espiritual, as minhas obras perfeitas e tremendas, não, mas aquilo que Deus agora em Cristo, no novo nascimento, sou dele, é o reino de Deus em mim, e agora eu manifesto essa obra, o poder de Deus em Cristo, a luz é minha vida, e não preciso mais ficar usando capas que mostra a todo mundo as minhas grandes virtudes. Isso eu já resolvi. Meu orgulho, meu egocentrismo foi crucificado com Cristo. Eu preciso da morte de Cristo na cruz por mim. Sou um falido espiritualmente. Essa briga já terminou. Não preciso de máscaras e nem de provar currículos. O que eu preciso agora, de uma forma muito transparente e real, mostrar o poder de Deus e sua misericórdia que está atuando na minha vida e trabalhando na minha vida. Mediando a possibilidade que não existia, agora existe, de você viver na luz. Um tratamento transparente, devido ao abandono do orgulho, da autossuficiência, para cair nos braços da graça e misericórdia de Deus, que deu o seu Filho. Uma nova forma de viver, as obras por intermédio de Deus. Há de haver algo diferente na minha vida. Deus me transformou e sou da luz, sim, mas não as obras para o meu mérito, mas porque nos méritos de Cristo as obras de Deus se manifestam, intermédio de Deus se manifesta em mim. Poder de Deus, a graça de Deus, vida eterna então, obras diferentes, vida diferente, pelo poder de Deus em Cristo.
por intermédio de Deus, é o que afirma o verso 21. Não por intermédio da virtude humana, mas por intermédio de Deus. Se há algo de bom em mim, a obra de Deus se realizando em mim. E há muita coisa ainda para ser realizada. Sou dele, sou do reino, nasci de novo, estou na vida eterna. E Deus está me burilando para este reino cada dia. Deus deu o seu Filho para que tenha uma vida eterna. Veja bem. Novamente um verbo. Tenha. Tenha. Deus não deu o seu Filho para que, se você fizer isso, isso e aquilo, talvez você vai ter. Nem também, talvez um dia você chegue lá. É imediato e assegurado. Tenha a vida eterna. Não se compra, não se faz por merecer. Se fosse assim, Jesus não precisava vir. Não podemos. É porque é no poder de Deus. É no Filho dado, na dádiva, no amor. É que, se eu crer, eu tenho a vida eterna. Cada noite fecho os meus olhos e durmo em paz. Tenho a vida eterna. Tenho. Passo a ser nascido do reino, cidadão do reino para sempre. Nasci de novo. Tenho 2 filhas, são minhas filhas. Nascimento. Por nascimento são minhas filhas. Há momentos em que, quando estavam debaixo da minha disciplina, quando eram solteiras, me desapontaram, erraram, foi preciso correção, houve rompimento ali na comunhão, estranheza, era preciso reatar, mas em nenhum momento deixaram de ser minhas filhas. Eu tenho a vida eterna porque Deus é grande em misericórdia, e a vida eterna e a vida no reino é baseada não nos meus méritos, mas nos méritos dele. Mas também as obras dele estão sendo trabalhadas em minha vida agora, que sou dele, por intermédio dele. Louvado seja o Senhor. Onde está você hoje? Deus deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho.